Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde a gente fala de tudo que de alguma forma interfere na sua vida, coisas fáceis, coisas difíceis, e hoje nós continuamos com um tema que para a sociedade brasileira é muito difícil: abuso sexual contra crianças e adolescentes. É um tema apavorante, mas é um tema que faz parte da rotina da vida de milhares e milhares de famílias brasileiras e de milhares e milhares de crianças de todas as classes sociais, de todas as religiões, de todas as cores, de tudo que quiserem, e que são vítimas indefesas desse tipo de violência que é apavorante e pode deixar marcas dramáticas na vida de uma pessoa ou não. Se ela for atendida rapidamente, se ela for tratada, ela tem uma chance de levar uma vida normal sem consequências muito pesadas. Evidente que ela não vai esquecer nunca o que ela passou, mas ela ultrapassa o lado ruim da experiência e consegue até produzir soluções muito interessantes para a vida dela. Mas isso é parte da nossa rotina. A Luciana falou no programa passado os números, são 5 crianças por hora. Isso do que é registrado, porque na verdade há estudos do IPEA que mostram que cerca de 8,5% dos casos são registrados. E a gente também tem uma pesquisa do Datafolha de 2022 que mostra que 32% da população brasileira sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos, né? Isso dá 3 em 10 brasileiros, é muita coisa. É um número apavorante. E, por outro lado, é um número que está mais ou menos consolidado dentro da vida da sociedade. A sociedade foge, a sociedade não enfrenta o tema, a sociedade abafa o tema e agora, pior do que isso, nos últimos anos a sociedade está de forma absolutamente hipócrita, querendo penalizar a vítima com uma brutalidade pelo menos tão grande quanto a própria violência, que é a discussão da gravidez das meninas abusadas sexualmente e que tem um projeto de lei pretendendo proibir esse abuso. Aliás, outro dia eu li uma notícia apavorante, eu não me lembro se foi em Santa Catarina, mas eu acho que foi, que uma juíza determinou a continuação da gravidez porque o pai, que era o estuprador, reivindicava o direito de ter o filho. Isso é uma grande loucura mesmo da nossa sociedade, né, Antônio? É um contrassenso absoluto, você obrigar uma menina a ter um filho, porque o abusador, o estuprador se acha no direito de ter este filho. Veja, a gente está enfrentando mesmo uma questão bem importante. Acho que seria bom esclarecer para os ouvintes que nós temos 3 casos de aborto legal no país, né? O caso de perigo de vida para gestante, o caso da gravidez decorrente de estupro e, por decisão do STF, o caso do feto anencefalo. Então nós temos consolidados. O feto anencefalo é mais recente, mas esses outros 2 casos estão no Código Penal desde 1940. E, recentemente, nós temos visto tentativas de projetos de lei tentando excluir a possibilidade do aborto legal decorrente de estupro. E vamos lembrar que quem é estuprado são crianças, né? A maioria, eu vou dar o dado do percentual, 61,4% de todos os estupros no Brasil foram contra menores de 13 anos em 2023. E se você puxa essa régua até 17 anos, isso dá 80% dos estupros no país. Vamos repetir esse número. Vamos. 80% dos estupros no Brasil, as vítimas são crianças e adolescentes até 17 anos, com um agravante: mais de 60% desses estupros são praticados dentro de casa, são praticados por pessoas da família ou muito próximas à família. Isso quer dizer pai, isso quer dizer avô, isso quer dizer tio, isso quer dizer padrinho. Isso, exatamente. E aí você tem, lógico, uma consequência muitas vezes que é a gravidez. Gravidez de crianças muito jovens, a gente já deu dado no
episódio passado, são 5 bebês que nascem por hora, filhos de mães de até 15 anos. Veja, se o estupro de vulnerável previsto no nosso Código Penal diz qualquer relação com meninas de até 14 anos é estupro, então todas essas crianças que estão nascendo são filhas de estupro, né? Então, dito isso, o Brasil tem feito um movimento legislativo para acabar com o aborto legal. Mas eu quero dizer que antes mesmo da lei acabar, o Conselho Nacional de Medicina editou uma resolução, há alguns meses atrás, impedindo o procedimento da assistolia fetal. O que é a assistolia fetal? A assistolia fetal é um procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde para interrupção da gestação depois da 22ª semana de gestação. Não é? É um procedimento duro, triste, enfim, mas é o procedimento recomendável para a saúde da gestante que vai interromper a gestação. Muito bem. Qual é o problema disso? O problema disso é que uma normativa como essa impediria, sobretudo, a interrupção da gestação de crianças estupradas. Tem uma pesquisa que foi feita no antigo Perla Byton, hoje Hospital da Mulher, no estado de São Paulo, que foi publicada, inclusive, por uma revista científica inglesa, que mostra, os pesquisadores separaram as meninas grávidas decorrentes de estupro em 2 grupos. O estupro incestuoso, portanto, intrafamiliar, e o não incestuoso. As meninas do estupro incestuoso eram mais novas, tinham 10, 11, 12 anos de idade, muito mais novas do que as não incestuosas. Não incestuosos, né, os casos. E depois, elas chegavam depois da 23ª semana de gestação. Por que isso, gente? Porque as pessoas falam, mas não fez o aborto até a 23ª semana? Não fez primeiro, porque a menina nem sabe que está grávida. O corpo dela é tão pequenininho que a gestação não aparece, não é? Ela vai descobrir que ela está grávida, ou alguém vai descobrir que essa menina está grávida, quando ela está com 25, 26 semanas de gestação. E aí você vai tentar impor, enfim, essa foi a tentativa do Conselho Federal de Medicina, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje nós temos outras tentativas legislativas de derrubar a possibilidade do aborto legal, né? E recentemente, a grande polêmica foi a resolução CONANDA 258, para quem não sabe, o CONANDA é o Conselho Nacional de Proteção de Crianças e Adolescentes, um conselho que é deliberativo, portanto tem poder de controle das políticas públicas, de ajudar a sugerir e controlar políticas públicas de proteção à criança e adolescente. Eles fizeram uma resolução justamente por causa desses casos que você acabou de citar, Antônio, né? Nos últimos anos a gente viu tantos absurdos de tentativa de proibição de meninas de 11, 12 anos estupradas de interromperem a gestação, que o CONANDA achou por bem fazer uma resolução organizando essa história, porque é um direito constitucional e legal dessas meninas. E que tem que ser respeitado, e mais do que respeitado, tem que ser incentivado. Essas meninas têm o direito de não terem um filho que não é desejado, não porque elas não quiseram ter o filho, mas porque elas não tiveram nem a opção de decidirem se elas queriam ter a relação sexual. Quanto mais se elas queriam ficar grávidas e depois de grávidas se queriam ter os filhos ou o filho. Eu respeito todas as religiões do mundo, eu respeito todas as ideias de todo mundo no mundo e acredito na democracia porque a democracia permite que você pense aquilo que você quiser e você viva de acordo com aquilo que você acha certo, desde que não fira a lei. Mas democracia não quer dizer que porque você tem um ponto de vista, o seu ponto de vista é o certo. Seja religioso, seja moral, seja social, todo mundo pode ter o ponto de vista que quiser, mas o outro também pode. E o do outro pode ser diferente. Então, se você não quer que a sua filha estuprada aborte, o que na hora do vamos ver eu duvido muito, é um direito seu. Mas você não tem o direito de impor que a filha do outro, que não tem nada com o que você pensa e pensa coisas completamente diferentes, não possa fazer um aborto porque ela sofreu uma violência gigantesca.
Eu concordo com você, mas eu vou fazer um acréscimo. Mas eu quero que você faça Eu um vou te acréscimo. fazer o seguinte, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu acho que você está falando isso no contexto da questão legislativa, né? Não é possível. Se você não quer, você vai lutar por uma lei que proíba. Agora, a verdade é que nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de decidir o que a sua filha vai fazer se engravidou decorrente de um estupro. E aqui a gente vai ter que discutir poder familiar, né? O poder familiar, até onde vai o poder familiar? E a resolução Conanda, ela foi muito polemizada, inclusive o governo federal, que estava apoiando a construção dessa resolução, acabou no último minuto retrocedendo por causa de postagens feitas por parlamentares da extrema-direita, dizendo que estava acabando com o poder familiar, que os pais não tinham mais poder sobre as filhas, que as filhas todas iam ter que abortar, não é? O que é uma grande mentira, mas o governo ficou com medo e recuou, foi uma coisa feia. Você coloca isso de uma forma claríssima no seu artigo. É provavelmente a única situação em que a extrema-esquerda e a extrema-direita estão de mãos dadas. Ficaram de mãos estão dadas. de mãos dadas contra a saúde, contra a felicidade, contra o bem-estar psicológico de milhares de meninas que serão vítimas se isso não acontecer da forma como deve acontecer. No caso, a postura do governo gerou esta situação em relação à resolução do Conanda, né? Enfim, mas o fato é que é preciso entender que o poder familiar, ele tem limites em relação, inclusive, à saúde e autonomia das crianças. Veja, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão do poder familiar em várias questões emblemáticas, Antônio. Por exemplo, na questão da vacinação do Covid. O que o Supremo decidiu? Que era obrigatória a vacinação de crianças. Por quê? Porque os pais que não acreditavam na vacina não tinham o direito de colocar a vida dos filhos em risco. Outra decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, testemunhas de Jeová não admitem transfusão de sangue. O Supremo acabou de decidir que sim, um adulto que é testemunha de Jeová tem que ter o seu direito à negativa de transfusão respeitado pelo médico, porque era uma grande polêmica. Mas ele não pode decidir pelo seu filho menor. Não pode decidir. Claro que não, porque senão o filho passa a ser menos do que um escravizado era na época em que havia a escravidão. Quer dizer, você não é o proprietário do filho, você é o pai, você é a mãe do filho. Você não pode determinar se seu filho vai viver ou vai morrer porque você acha ou deixa de achar alguma coisa. Claro, assim como você não pode determinar se sua filha vai ou não vai ter um filho decorrente de um estupro. Sim, lógico. Exatamente. É lógico, pero não mútil, né? Não, é lógico, apenas não é visto como lógico pela sociedade. É absurdo que a gente tenha que brigar pelo óbvio, porque o que a gente está falando aqui, como você diz, é lógico e é óbvio, mas a gente tem que brigar pelo óbvio. Sim, porque o óbvio nem sempre fica tão óbvio assim. Apesar do Nelson Rodrigues dizer que o óbvio era burro, para o óbvio ser burro, primeiro ele precisa ficar óbvio. Ele ainda não está óbvio. E o óbvio, nesse caso, com certeza não será burro jamais, porque nós estamos falando do direito à felicidade. Quem sabe a maior construção dos franceses na Revolução Francesa e depois da Constituição Americana, que são os dois grandes documentos que tratam da felicidade, do direito à felicidade, a felicidade é um bem inalienável. Todo mundo tem o direito à felicidade. E você obrigar uma criança a ter um filho porque você acha alguma coisa que você não sabe se essa criança mais para frente vai achar ou não vai achar, é criminoso. Até criminoso. Porque a gestação de uma menina de 11 anos é sempre um risco de vida, inclusive, para a gestante, em primeiro lugar. Segundo, que é preciso lembrar também que a nossa Constituição de 88, quando ela traz o direito à vida, porque as pessoas falam muito, né, desse conflito à vida. A vida hoje na Constituição de 88, protegida, não é só a vida biológica, o direito de estar vivo, né, mas é o direito à dignidade. Então, quando a gente pensa em conflito de vida contra a vida hoje, inclusive na situação de aborto legal, as pessoas falam, quando é perigo de vida para a gestante, então tudo bem o aborto. Agora, quando é caso de estupro, não. Não, peraí, vamos olhar o direito constitucional. O que é vida?
no direito constitucional hoje? O que está garantido como direito à vida? Não é só a vida, existência biológica, é a vida digna. Com certeza. E a dignidade dessa menina está em jogo. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. Mas Exatamente. A colocação sua está perfeita. Criança não é mãe e estuprador não é pai. Estuprador ou é um doente ou é um monstro. Alguém, porque não, vamos ter claro também, o estuprador não é necessariamente uma pessoa doente. Isso. Tem casos em que o estuprador é uma pessoa doente, mas a maioria dos casos o estuprador é apenas um estuprador, Por ele isso é que um a gente abusador. fala que é uma questão cultural, a gente tem que romper, a gente tem que botar a boca no trombone, a gente tem que começar a falar disso, a gente tem que se indignar, a gente tem que dizer isto não é aceitável. E não é aceitável porque a gente está no século XXI. Isto não é admissível, mas é a realidade do nosso país e de outros tantos, como você mesmo trouxe o caso da Alemanha, e eu falei dos dados dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ou seja, a gente precisa, ou a gente vai crescer como humanidade, né, ou se fortalecer, ou a gente vai para o buraco. E a sensação, sempre lembrando que a questão da violência sexual não é uma coisa nova, sempre teve aí, mas está na hora da gente acabar com isso. O outro dia eu assisti um documentário sobre a queda de Berlim na Segunda Guerra Mundial, e quando os russos entraram em Berlim. E tem uma frase de uma senhora alemã que é absolutamente esclarecedora. Ela diz, é melhor um russinho na barriga do que uma bomba americana na cabeça. E a consequência disso é que os russos estupraram, se calcula hoje, mais de 2 milhões de mulheres alemãs e fizeram deliberadamente. Da mesma forma que os americanos não contam isso alto, mas as primeiras tropas que eles deixaram entrar em Berlim foram de soldados negros, com autorização para fazerem coisas que não seriam aceitáveis dentro dos regulamentos militares normais. E fizeram. Mas o estupro é uma arma de guerra, né? Tanto que o governo alemão, em seguida, permitiu a todas as mulheres alemãs que desejassem fazer o aborto pago pelo Estado porque não queriam ter um russo ou não queriam ter um americano. Então é uma forma de violência deliberada, é uma forma de humilhação. Sim, o estupro sempre é uma submissão de alguém, né? Sempre uma relação de poder e submissão, seja de um adulto com uma criança, seja de um adulto com outro adulto, seja... A gente acabou de ver um episódio medonho, né, das torcidas lá onde foi, na Fortaleza, que um dos torcedores ele foi submetido à violência sexual com barras de ferro por outros torcedores. Do que a gente está falando? A gente está falando de violência e submissão, sim, de humilhação. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Ele é um instrumento de humilhação e submissão. E se é um instrumento de humilhação e submissão contra adultos, imagina contra uma criança. Imagina contra um adolescente. Imagina a piorra que deve ficar a cabeça de uma adolescente quando acontece isso, não porque ela foi estuprada pela gangue do PCC que encontrou com ela de madrugada na quebrada não sei aonde, onde ela também, ninguém sabe o que ela estava fazendo. Lá não é essa a situação. Eu estou falando da situação da adolescente que é estuprada dentro de casa, na sala de visita da casa dela, por alguém muito próximo. É isso, a gente precisa falar disso. Obrigada por estar abrindo esse espaço todo para a gente falar e para vencer um pouco essa hipocrisia, né, da sociedade, porque a hipocrisia é que ajuda a mascarar essa questão e desconhecer. Você veja, esse dado que eu dei de que as crianças... Outro dia eu fui gravar um podcast muito interessante, até super, quando saiu a resolução do Conselho Nacional Federal de Medicina, e um dos entrevistadores, que era advogado, super advogado maravilhoso, ele virou e falou assim, poxa, mas depois da 22ª semana, a mulher ainda não abortou e vai querer abortar depois da 22ª semana? Eu falei, mas a gente não está falando de mulher, a gente está falando de crianças e meninas, e a gente está falando, sim, que ela descobre que está grávida depois da 22ª, 23ª semana de gestação. E ele parou e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Não é que ele não tinha pensado, é um cara super inteligente. É que a gente não está falando disso como sociedade.
Então, quando fala, mas 22ª semana, poxa vida, e não fez nada até lá, vai querer fazer? Sim, não fez porque não tinha condições de fazer. Né? E mais do que isso, ela tem o direito de fazer. O direito de fazer, esse direito tem que ser respeitado. A gente está vendo gente integrante do sistema de justiça desrespeitando a lei. Você falou da juíza, a gente teve alguns episódios, né, envolvendo o Poder Judiciário, o sistema de justiça, e é o seguinte, não interessa o que a pessoa pensa, se ela é juíza, promotora, não interessa o que você pensa, cada um tem o direito de ter suas convicções pessoais, haja de acordo com as suas convicções pessoais, mas respeite a lei. Esse é o ponto. O juiz não é o aplicador da vontade dele, ele é o aplicador da lei. Exatamente. Ele tem que ter claro que ele não está julgando conforme ele pensa ou conforme ele deixa de pensar, ele tem que julgar de acordo com o texto legal, mesmo que seja contra todas as suas convicções. Assim como o médico tem que respeitar, não é? E o advogado e todo mundo, você tem os seus limites. A gente sabe que o médico, por exemplo, tem a chamada escusa de consciência, né, que é um direito constitucional, ou seja, eu tenho uma convicção religiosa muito forte, então eu sou contra o aborto, eu não sou capaz de fazer um aborto. Não tem problema. Pode ser respeitado, mas no hospital, no centro, alguém tem que fazer. Claro. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso que a gente está discutindo. O direito individual é fundamental para um país poder funcionar, para uma sociedade poder funcionar. Mas o direito coletivo se impõe ao direito individual. Você tem um direito que eu chamaria o direito natural ampliado, não o direito natural só da Antígone, mas o direito natural da Antígone levado ao último grau. Quer dizer, a Antígone, além de enterrar o irmão, tem o direito de não ter o filho com o outro irmão. Claro, é isso mesmo. Mas a gente vai devagarzinho, né, Antônio? A gente vai fazendo um podcast aqui, a gente vai fazendo uma conversa ali, um artiguinho ali, e ali a gente vai mostrando para as pessoas do que a gente está falando. E a gente está falando de uma tremenda epidemia que atinge todo o país, com consequências muito perversas para todo o país. O que tem a ver mudanças climáticas com violência sexual? Vamos discutir na COP, tem a ver. O que tem a ver feminicídio com violência sexual infantil? Vamos discutir, tem a ver. Né? Então a gente precisa começar a correlacionar os temas e não entender isso como uma questão isolada. É uma questão que está no contexto de país. No contexto de país e nas tradições e contextos sociais de um país extremamente complexo, como é o Brasil, onde tem populações das origens as mais variadas e todas tão boas quanto as outras, ninguém é melhor ou pior, mas com tradições e com ritos muito diferentes e que foram se acomodando, foram se funcionando em conjunto para poder permitir, inclusive, que pessoas de origens diferentes conseguissem conviver com outras pessoas de origem diferentes. Mas isso é para um outro programa. Luciana, muito obrigado. Posso fazer um convite só rapidinho? Pois. É o seguinte, a gente lançou uma série, o Instituto Liberta lançou uma série de 6 vídeos no qual eu explico as violências, as diversas violências sexuais, e está focado para responsáveis por crianças que amam essas crianças e querem protegê-las da violência sexual. Então a gente trata basicamente sobre prevenção. Então eu convido vocês que estão nos ouvindo e quiserem entender um pouco mais, sobretudo como proteger crianças e adolescentes, a irem lá no site do Liberta ou no Instagram do Liberta. Qual é o endereço? @Instituto Liberta no Instagram. Lá vai ter uma indicação e no Instagram, no site é Instituto Liberta. Instituto Liberta e a gente.org.br e a gente tem lá, são 5 vídeos. Olha, dura 6, 7 minutos cada um dos vídeos, são 5 vídeos. Em 25 minutos você vai entender bastante sobre violência sexual infantil e vai poder ajudar a enfrentar esse problema. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que ela foi importantíssima. Tenho certeza que vai ter repercussão. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está nos ouvindo, vai, antes de dormir essa noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus do céu, isso existe? Porque tem gente que não tem consciência de que isso sequer exista. Quer dizer, o mundo é
a Cinderela ou a Gata Borralheira. Tá tudo muito bom, mas o mundo real é um pouco mais complexo. E se a gente pensar um pouco a Cinderela e a Gata Borralheira, nós vamos descobrir que existem outros influências, não outros, mas outras influências dentro da história da Gata Borralheira e da Cinderela, que são bastante mais complexas do que simplesmente o desenho do Walt Disney. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo No Ritmo da Vida.